Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Sou o professor Rodolfo e é um privilégio estarmos juntos nessa manhã para meditarmos no livro de Ruth. Eu te convido a orar comigo em nome de Jesus. Ó Deus, Senhor dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é Deus grande, Deus forte e poderoso. Em tuas mãos está todo o vencer. O Senhor é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade em suas mãos. Ó Deus, nós te louvamos por tua imensa sabedoria e pelo teu muito amor, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo desde os céus para nos resgatar, para nos comprar. O Senhor perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida. O Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor e nos fez assentar nas regiões celestiais. Bendito seja o Senhor, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com muitas bênçãos e ainda nos dá a graça de te conhecer mais, ó Deus, através da tua palavra. Bendito seja o Senhor, que nos deixou a sua própria revelação, escrita nas páginas da Bíblia Sagrada. Bendito seja Deus, bendito seja Jesus Cristo, o nosso Senhor, que com muitas bênçãos nos abençoou. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Abre, Senhor, os nossos olhos para enxergar como o Senhor enxerga. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir como o Senhor ouve. Deus, nós te louvamos por essa oportunidade de meditar na tua palavra. Eu te louvo pela oportunidade de orar juntamente com o meu irmão e a minha irmã que me ouve nesta manhã. Rogo-te, Senhor, que abençoes este teu servo, esta tua serva. Abençoe, Senhor, cada família que irá ouvir esta mensagem, esta explanação da tua palavra. Dá vitória ao teu povo, à tua igreja. Abençoa a nossa nação, o Brasil. Abençoa, Senhor, cada estado da federação, cada cidade. Abençoa também, Senhor, a cidade e o país dos irmãos que nos ouvem em outros lugares. Ó Deus, se conosco nesta manhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que oramos. Estamos diante do livro de Ruth, capítulos de número 1 a número 4 nesta manhã. O autor do livro de Ruth não assinou o seu escrito e também não nos deu pistas de quem ele seria. Existem várias teorias sobre o autor, mas nenhuma convincente ao ponto de ser aceita. O que fica claro é que o autor, seja quem for, estava em sintonia com o propósito revelado por Deus de abençoar todas as famílias da terra. E o autor também sabia reconhecer a obra de Deus na vida das pessoas. Embora no Talmud, o livro de tradições judaicas, apareça que Samuel é o autor, não se tem certeza sobre essa autoria. Capítulo número 1. O autor nos conta que a história se passou no período dos juízes, quando uma fome assolou a terra. Um homem de Belém foi para Moabe com sua mulher e seus filhos por causa da fome. E era o nome deste homem Elimeleque, que significa meu Deus é rei. O nome de sua mulher, Noemi,
Os estudiosos dão vários significados, como minha alegria, agradável e doce. Os dos seus dois filhos, Malom significa doentado, enfermo, e Quilion significa desfalecimento ou definhando. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Belém significa casa do pão. Eles foram aos campos de Moabe e ficaram ali. Elimeleque morre e deixa Noemi viúva com seus filhos, que se casam com mulheres moabitas. O nome de uma das mulheres era Orfa, que significa pescoço ou nuca, muitas vezes interpretado como costas. O nome da outra era Ruth, que significa amiga ou companheira. Malom e Quilion também morreram, deixando Noemi sem filhos e sem marido. Noemi ouviu que o Senhor havia visitado seu povo e havia pão na terra de Judá, para onde decidiu voltar. Noemi despede suas noras para que não a acompanhem, mas voltem para suas mães e depois procurem maridos. Ambas choraram, dizendo que iriam com ela. Mas Noemi insistiu que elas ficassem, porque ela não tinha nada a oferecer para as noras, e disse que a mão do Senhor a havia ferido. As noras choraram novamente. Orfa volta à sua mãe, mas Ruth se apegou à sua sogra, que insiste para que Ruth fique. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei eu sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E Noemi não falou mais nada com ela. Voltando, chegaram a Belém. Toda a cidade se comoveu com elas e conheceram a Noemi, que não quer mais ser chamada de Noemi, mas Mara, porque grande amargura o Todo-Poderoso deu a ela, dizia. Mara significa amarga. Ela diz ter partido cheia e voltado vazia. Capítulo 2. Noemi tinha um parente de seu marido Elimeleque. Esse homem chamava Boaz, homem forte e poderoso. O significado do nome Boaz é: nele está a força. Ruth sai a apanhar espigas no campo de Boaz. Quando Boaz a viu, quis saber de seus servos quem era Ruth. Os servos explicaram que era a moabita que veio com Noemi e que tinha pedido a eles para apanhar as espigas que caíssem após a colheita, e de como ela havia trabalhado desde cedo. Boaz fala bondosamente a Ruth para que fique no seu campo com suas moças. Deu ordem para que ninguém fizesse mal a ela e que bebesse água na casa quando quisesse. Ruth se admira da maneira que Boaz a trata, sendo ela estrangeira. Mas Boaz sabia da história de como Ruth havia deixado sua casa e seu país para acompanhar a Noemi, e roga a Deus que conceda a devida recompensa a Ruth, que havia buscado abrigo sob as asas do Senhor. Boaz dá ordem para que Ruth colha espigas de onde bem entender, até dos feixes se quisesse. Ruth então debulhou o que tinha apanhado, quase 20 litros de cevada. Pegou o cereal e voltou para a cidade. Noemi viu o quanto ela havia colhido e comeu da comida que Ruth lhe trouxe. Quis saber onde havia trabalhado e quem a tratou com tanta bondade. Noemi ora para que Deus abençoe a Boaz e conta para Ruth que ele era parente próximo dela e um dos resgatadores da família. Ruth ficou com as servas de Boaz até o fim da colheita e continuou morando com Noemi. Noemi pede para Ruth ir até o lugar da colheita, pois naquela noite Boaz estaria limpando a cevada colhida. Orienta ela a se arrumar bem e deitar aos pés de Boaz após a janta, e esperar a reação dele.
Ruth faz como Noemi a orientou, e à meia-noite Boaz percebeu a presença de Ruth. E Ruth pede a Boaz para ser resgatada. Boaz a abençoa e diz que fará o que ela pediu, pois todos sabiam que ela era mulher virtuosa. Porém, havia na cidade outro parente ainda mais próximo do que ele. Orienta Ruth a ficar na casa até o outro dia. Se o outro parente a redimisse, tudo bem, disse Boaz. Se não, tão certo como vive o Senhor, ele mesmo faria isso. Ruth ficou deitada até de manhã e saiu antes que ninguém levantasse para não ser vista, e voltou para sua sogra com 6 medidas de cevada. Capítulo 4. Boaz foi para a porta da cidade e viu o remidor de quem tinha falado e o chamou. Chamou também 10 testemunhas entre os anciãos da cidade. Boaz explica que Noemi colocou a propriedade à venda e que ele teria preferência de compra. O homem até que se interessa, mas quando Boaz expõe que quem comprar a terra deveria receber a viúva Ruth para perpetuar o nome do falecido sobre a herança, o resgatador não quis. Entendeu que estaria prejudicando o seu próprio patrimônio e passou o seu direito para Boaz, que não hesitou. Comprou a terra e recebeu por mulher a Ruth. Aqui está exposta, mais uma vez, a lei do levirato. O resgatador estará comprando uma terra que não seria dele por direito, porque se nascesse um menino do casamento, as terras passariam para o menino, por direito, e o remidor perderia a terra que tinha comprado. O custo disso era muito alto, o que torna ainda mais visível e aparente a bondade de Boaz em não se importar com a perda financeira. E assim fecharam o negócio na presença das testemunhas. O povo da cidade abençoou a Ruth e a Boaz, que se casaram e tiveram um filho. As mulheres da cidade louvaram a Deus, que não deixou Noemi sem remidor. As vizinhas deram ao nome o menino de Obed. Noemi cuidou dele, e ele foi pai de Jessé e avô do rei Davi. O significado do nome de Obed é servo. Nós percebemos no livro de Ruth, mais uma vez, a soberania de Deus agindo e conduzindo a história, de maneira que no futuro viesse a ser revelado o descendente da mulher, o verdadeiro resgatador do povo de Deus, o Messias prometido. Deus apanhou o amor e a obediência de Noemi, Ruth e Boaz e entrelaçou em seu propósito eterno de ter misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, conforme Deuteronômio capítulo 5 e versículo 10. O Senhor Jesus nasceu de fato dessa família de Noemi, Ruth e Boaz. Deixe-me fazer um breve resumo dessa história usando o significado dos nomes. Elimeleque, meu Deus é rei, vai com sua família para a terra estrangeira, porque faltou pão na casa do pão. Lá no estrangeiro ele morre, e morre também os seus filhos, o adoentado e o que definha. Noemi, que é doce e alegre, se torna amarga e triste, porque ficou vazia. Sua nora órfã, que significa costa, lhe virou as costas. Sua nora estrangeira Ruth, que significa amiga e companheira, amou a sua sogra e foi sua amiga e companheira. Casou-se com um resgatador Boaz. Nele está a força, homem forte e poderoso. Tiveram um filho chamado Obed, que significa aquele que serve. Assim como Ruth, nós éramos estrangeiros e estávamos longe de Deus. Mas assim como Boaz, homem forte e poderoso, está a força em Cristo Jesus. Ele pagou o nosso resgate por alto preço. Sejamos, pois, fiéis ao nosso Redentor e Senhor Jesus Cristo, e façamos como Obed, sendo verdadeiros servos de Deus,
servindo ao Senhor com alegria e sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O Deus que recompensou o trabalho e a dedicação de Ruth há de nos recompensar também. Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de compartilhar contigo uma porção da palavra de Deus.